Fiz faculdade, pós-graduação, tudo com o dinheiro dele. Ele me manda embora. 14 anos juntos. Tenho uma filha dele. Arrumou outra, né? Ele arrumou outra. Homem só tem essa coragem, entre aspas, né? De botar a esposa, mãe, né? Da própria filha pra fora quando tá com outra, tá? Esse homem acabou de se amaldiçoar, amiga. Se amaldiçoou. Nossa, gente, vocês não têm noção da ira de Deus com um homem que faz isso. Vocês acham assim, ah, não, mas o meu ex fez isso comigo e tá vivendo numa boa. Deixa. Ele começa a pagar aqui na terra, tá? Mas enfim, o que cabe a você? Agir com dignidade. Entregar pra Deus a sua angústia, a sua dor e ir buscar os seus direitos, não ficar alisando o homem. Ele não te alisou, te botou pra fora com a filha. Tenha dignidade e autorrespeito. A moça que mandou essa pergunta aqui é a mesma que mandou a anterior. O relacionamento dela já estava ruim, né? Porque para uma mulher fazer isso aqui, meu anjo, boa coisa ela não estava vivendo, tá? Eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, esse homem vai começar a pagar aqui na terra, tá? Isso aí. Porque tem poucas coisas que Deus condena mais do que um homem que desonra a própria esposa e a própria família. Como eu já falei aqui para vocês, as orações desse homem não chegam ao céu. É uma maldição. Ele é um excomungado, praticamente. Você vai se apegar em Deus e vai agir com dignidade. Você vai sair da sua casa, porque ele te expulsou, né? Com a cabeça, ó, pra cima, vai pegar sua filha, vai reconstruir sua vida. E você vai buscar todos os direitos que você tem. Eu vou deixar o arroba aqui da doutora Carolina. Conversa com ele, apenas por advogado. Ele vai sentir o peso da decisão dele. Parem de poupar o homem que humilha vocês do peso da decisão dele. Tá entendendo? Vou pegar o gancho da marcação da Lara. Quando você constrói um patrimônio, e aqui eu tô falando de apartamento, tô falando de carro, e se você não tiver comprado esse patrimônio, mas vamos supor que você mora na sua casa de aluguel, e alguém te coloca pra fora, eu não sei qual foi o contexto disso, mas eu vou falar de uma maneira geral que vai dar para todo mundo entender sem juridiquês, tá bom? Pode ser que isso seja uma espécie de violência, e chama violência patrimonial, com previsão lá na Maria da Penha, que é quando você é privada de ter acesso ao que era seu por direito. Não importa, essa seguidora, ela contou na caixinha que ela fez faculdade e ela fez pós-graduação. Se fosse uma seguidora que tivesse se dedicado ao lar e tivesse parado o estudo dela, ela tem o mesmo direito a patrimônio e a compensação financeira caso esse casamento acabe. E não é porque ela estudou que ela vale mais. Quando eu direciono a minha palavra para quem não estudou, para quem não fez faculdade, pós-graduação e se dedicou ao casamento, é porque eu sei que muitas vezes, principalmente nessa geração que a gente tá, todo mundo te impulsiona a buscar carreira. E aí eu até repostei um vídeo esses dias falando assim que a mulher que se dedica ao lar, que se dedica aos filhos, é como se ela estivesse perdendo tempo. Só que ela não tá perdendo tempo, a vida dela tá ali. Então a vida dela acontece enquanto ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Só que o casamento, ele é uma construção a dois. Então a gente precisa saber falar do que tem direito, do que quer e do que precisa manter, caso o outro queira abandonar esse barco. E é pra isso que, quanto mais a gente fala, até de medida preventiva, essa semana eu fiz uma live sobre isso, pra quem está casado e precisa se resguardar. Por quê? Se de repente o outro te colocar pra fora com a sua filha, o que você faz? O que você pode fazer? Você que não estudou, tá? Primeira medida, entrar com processo de alimentos, regulamentar a pensão da sua filha. Segunda medida, ver se é cabível uma pensão pra você, ex-mulher. Eu não sei qual é o ganho desse ex-marido, mas se houve essa ruptura, pode ser que seja cabível a pensão para você. E dependendo da sua idade, até que você se realoque no mercado de trabalho, aqui em Goiás essa pensão é arbitrada de uma maneira temporária, tá? Além disso, você precisa guardar documento, tirar print de estilo de vida, você precisa mostrar para o juiz, para o judiciário, qual é o padrão financeiro que vocês tinham. Porque a pensão ela não é para cobrir só despesa básica. Ela tem caráter social. Então você precisa demonstrar isso para o juiz, porque ele vai pegar o seu processo, ele não sabe nada da sua vida. Quanto mais provas você tiver, melhor vai ficar o seu processo, ok? Segunda coisa, e não menos importante, se o seu ex-marido trabalha em uma empresa, passa essa informação para o advogado, para o seu advogado, e peça o desconto em folha. Para quê? Para não ter atraso, para você não ter que ficar pedindo, sabe? Por quê? Num caso desse aí, o que esse ex-marido vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer,
cortar todo o seu acesso a dinheiro. Porque na cabeça dele, se ele já te colocou para fora e você tinha uma dependência financeira dele, a maneira que ele vai ter para sentir que ele está retomando o poder e que você respeita mais ele porque você depende dele, vai ser diminuindo, cortando o seu acesso a dinheiro. E isso acontece no Brasil inteiro, tá? Então, faça essa questão desse desconto em folha. Outra coisa, não deixa visita livre no processo. Isso é um tiro no pé da mãe. Um tiro. Quando eu falo que visita livre é um inferno, é porque é um inferno. Normalmente o ex, principalmente em processos litigiosos, que são os que normalmente eu atuo, porque eu adoro, ele vai utilizar esse livre acesso para querer saber onde você tá, para querer saber com quem você tá. E se já houve uma violência de alguma forma, não tem como você ficar negociando todo final de semana ou todo dia com uma pessoa que já não tá te respeitando. Isso acaba gerando muito mais estresse para quem já está passando por um momento difícil. Então, não deixe isso solto no seu processo. Peça para que isso já seja regulamentado de maneira liminar, tá? Regulamentou a pensão quer dizer que você já vai fazer dinheiro chegar na sua mão. Vai demorar um pouquinho até que esse processo seja distribuído, o juiz recebe, intima e tal, mas vai dar uma aliviada nessa desorganização que é passar pelo processo de divórcio. Resolvida essa fase, qual a próxima? Resolver partilha de bens. Nossa, mas só meu marido trabalhava, eu não estudei, eu só me dediquei ao lar. Eu sinto culpa, eu sinto vergonha. Se eu entrar com a ação, ele vai me ver como interesseira. Pois que veja, se você estava casada pelo regime da comunhão parcial de bens, não importa por qual mão o dinheiro entrou, era uma equipe. E se ele quis abandonar o barco, ele sabia que ele tinha uma equipe quando vocês começaram. Então é seu direito ter acesso ao dinheiro que foi constituído enquanto esse casamento durou, tá?